Bom, hoje nós vamos trazer para vocês uma entrevista muito legal com o senhor João Castilho. Ele foi o homem responsável por trazer todo o sistema de televisão para a cidade de Vilhena. Então vocês vão ver o quanto foi difícil, o quanto foi dificultoso isso, e hoje nós temos toda essa tecnologia graças a pessoas como o senhor Castilho. Vamos ver então? Bom, quem está vendo a imagem atrás de mim agora já deve estar reconhecendo mais ou menos o local que nós estamos. Nós estamos aqui na Primavera Spot, onde o senhor Agostinho gentilmente cedeu um espaço aqui para a gente poder bater um papo com o senhor Castilho e mostrar um pouquinho da história de Vilhena, mostrar um pouquinho da história desse personagem que passou pela nossa cidade e engrandeceu de todas as formas, porque ele trouxe muita coisa para a Vilhena, que hoje nós temos aqui a televisão, CTG, Lions, Rotary, tudo em função do dinamismo dessa pessoa, e nós vamos bater um papo com ele, para que ele conte um pouquinho dessa história para a gente. Senhor Castilho, muito obrigado pela sua atenção em nos receber e estar disposto a contar um pouco dessa história para a gente. Eu gostaria de saber, quando o senhor veio para cá, como começou essa sua paixão por Vilhena? Haja vez que o senhor está aqui hoje novamente, é por paixão, que a gente sabe. Quando é que o senhor veio para cá e quais os motivos que o levaram a vir para cá? Em primeiro lugar, os meus cumprimentos respeitosos ao telespectador de Vilhena, que com o mesmo carinho que me tratava há 32 anos atrás, hoje me dispensa isso. Não sei se mereço, mas agradeço. Em especial eu quero agradecer também ao Agostinho, que é dono dessa loja, e a Edna, sua esposa, que eu sou hóspede, além de estar aqui totalmente à vontade do seu estabelecimento comercial, também sou hóspede na casa dele. Está pelando boia lá. E cama e mesa. Muito bem, muito obrigado ao Agostinho, à Edna, e eu estou então à sua disposição. Você já me fez a pergunta. Eu cheguei aqui, eu vim para Vilhena, eu morava no Mato Grosso, porque eu vim de Porto Alegre para gerenciar uma empresa na BR-364, antiga, no quilômetro 550, que era do grupo do Monte Pio da família militar, que tinha o controle sobre 49 empresas no Rio Grande do Sul e aqui, onde tinha banco, onde hoje era Cruz, era Borregar, uma celulose. E aqui no Irapuru, que era no quilômetro 550, eles tinham um empreendimento muito grande, com energia própria, uma PCH de 600 kVA, e tinha serraria, tinha restaurante, tinha posto de venda, transportadora e tudo mais, e eu vim para cá, sob o título de ostentar o título de capitão, porque né, na época recém de Revolução, estando terminando, e naquela época eu vi o quanto o povo tinha medo da Revolução. Aí eu fiquei conhecendo Vilhena. Logo em seguida eu me afastei da empresa e vim então para Vilhena com a intenção de pôr uma imobiliária aqui, sabe? E imobiliária naquele tempo não era concebido, porque os documentos não tinham, os terrenos não tinham documentos. Aí surgiu que eu cheguei aqui, eu não tenho certeza se foi dia 8 ou 9 de fevereiro de 77. Uma coisa eu me lembro, que eu fiquei no hotel do Chico Gomes, lá de frente ao Aeroporto Velho, e estavam velando o pai do Chico Gomes, que tinha morrido nessa época. O Chico Gomes foi um dos primeiros vereadores da primeira turma aqui, e foi inclusive o presidente da Câmara na época em que caçaram o Vitório, em 83. Então, veio o Murilo Aguiar, nessa época, em 77, veio o Murilo, que era o representante da TV Amazonas, em Porto Velho, e queria botar uma repetidora aqui em Vilhena. Que nem, eu já falei para você na outra entrevista, que nem era a Rede Amazônica que tinha exclusividade do sinal da Globo. Era a TV Juricaba. Depois é que
tomou vulto e a Rede Amazônia absorveu essa plenitude que é a Globo hoje, uma das maiores empresas do mundo, né? E eles me estabeleceram um determinado número de contratos que renderiam uma possibilidade de se manter e efetuar. E me deram 60 dias para mim fazer os contratos. Nesses 30 dias, eu não deixei fechar os 30 dias, eu consegui 27 contratos de firmas aqui para anunciarem os seus produtos na TV. Coisa que tinha muita gente que não entrou. Por quê? Porque naquele tempo era uma terra que não tinha certos conceitos de... Então eles não poderiam explorar da maneira que bem lhe servisse, entende? Com a vinda da TV a pessoa ficava mais informada, porque na verdade a televisão, a imprensa é o portador da evolução das coisas, não é verdade? E eu botei, aí eles me perguntaram se eu encarava, eu digo, encaro. Só que não veio dinheiro também nenhum. Eu tive que comprar tudo fiado, eu comprava até água para construir a TV lá. Não tinha água encanada na época ainda? Não, nem luz não tinha até lá. Entende? Não tinha água encanada, eu comprava água no posto Cinta Larga, que era do... Me deu um branco agora. Donato. Tinha um posto lá embaixo, botavam carregar um caminhãozinho pipa do Edson, que é pai do Bonfim, que trabalha na Seron, e enchia d'água e me levava lá. Eu tinha 2 caixas de 1000 litros para fazer a construção. E fiz uma construção de 8x7. Entendeu? E ali nós montamos. E eu passava o Fantástico com 5 semanas de atraso. Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Energia elétrica, o senhor não tinha lá. Como é que o senhor fazia para fazer a geração desse equipamento todo? A influência do Murilo em Porto Velho, com o Tanaka, que era um japonês, diretor da Seron, eles puxaram a energia até lá. E tinha ali onde hoje é a Sofer, tinha ali uma tranca lá, baixavam era cuidado pelo Quinto Beck. Na cancela, né? Não, era um porrete, um pau que eles desciam, para não passar caminhões, porque o risco de viajar à noite era muito grande. Só passava mercadorias, ônibus ou mercadorias perecíveis, depois das 7 horas da noite, e só abria às 6 horas da manhã. Entende? E eu, por minha vez, quando começou a vir nós inauguramos a TV às 6 horas da tarde. O Coronel Guedes, que era o governador, acionou o botão, botando a TV no ar. Dia 20. E aí foi inaugurada a televisão? Aí foi inaugurada a televisão. Antes de ter rádio, antes de ter tudo isso aí. Porque ninguém acreditava que isso teria. Quantos aparelhos de televisão devia ter na época aqui na cidade? Deveria ter guardados, né? Porque vieram do Paraná, não tinha nada aqui. Deveria ter no máximo 150. E eu saía de noite, às vezes me sentia realizado, saía de noite caminhando, via o pessoal assistindo a televisão, digo, que beleza, que coisa bonita isso que a gente está fazendo aí. Me sentia gratificado, embora sem retorno econômico da minha satisfação. Mas tudo passa na vida. E depois a metade desses caras que assumiram o compromisso de contribuir, usar o sistema, os slides, naquele tempo os comerciais eram feitos através de slides, conheceu? Ia para Manaus, às vezes eles colocavam lá o comercial, o comercial, vamos dizer, da farmácia Globo, e mostrava a Comercial Paraná. Aí o trocava texto, trocava tudo. Trocava tudo. Aí os caras vinham para cima de mim, não vou pagar essa porcaria, porque isso aí... E é tu culpado, porque não sei o quê... Então tu vê como a gente passou... Sofre.
Então, são coisas que aconteceram naquela época. Mas hoje eu me sinto gratificado porque vejo que... outra coisa importante. Aí, uma briga que era com o administrador, que ele não queria ceder aquela área toda para a TV porque tinha que ceder para outras pessoas. Aí eu, para ocupar a área toda, eu fiz o Dr. Felipe Dal gostava muito de frutas, eu fiz um plantio de mudas de limão para fazer um enxerto de laranja. Lancei no caixa, eles glosaram o meu caixa. Eu tive que pagar tudo do meu bolso, as mudas que eu comprei e mandei fazer. Mas ao menos manteve o terreno, né? Mantive o terreno. E parece-me que tem alguma árvore dessas de limão lá, limão rosa. Era o cavalo que eles chamam, em termos de agricultura, para fazer o enxerto da laranja Pera-Rio. Bom, aí instalaram a televisão, como é que o senhor fazia? Porque hoje, quem está em casa, liga a televisão, está lá passando, equipamento gerado através de satélite, é uma maravilha, muito rápido, muito fácil, muito simples. Agora imagino que há 40 anos atrás... 30 anos atrás, sim. 30 anos atrás, a coisa não era tão simples assim. Eu sei porque eu já estava na televisão nessa época aí, eu já estava começando a engatinhar lá ainda, eu já sabia, tinha algumas dificuldades, mas já era via cabo, era uma coisa mais rápida. Como é que fazia a transmissão desses comerciais aqui? Bom, em primeiro lugar, gravava os comerciais e todo o material de gravação das fitas eram gravados em Manaus. E era uma fita única. Então, veja bem, essa fita, como a rede sempre foi muito econômica e não comprava o número suficiente para ter já, e não poderia antecipar a gravação, eu vou te citar um exemplo. Gravava num domingo o Fantástico e passava em Manaus. Gravado, não era ao vivo. Essa fita depois vinha para passar na TV Rondônia. Essa fita. Depois ela voltava para ela era para Guajará-Mirim, que tinha uma repetidora. Então já são 3 semanas. Depois essa mesma fita vinha para Ariquemes, no outro domingo. Depois, no outro domingo, em Ji-Paraná, e vinha para Vilhena. O último era Vilhena. A mesma fita e já vinha com cobrança para devolver logo. E a gente passava isso tudo aqui. Tinha gente que assistia o Fantástico 3 vezes, né, tia? Porque assistia em São Paulo, vinha para cá, assistia aqui, ia para Porto Velho, assistia em Porto Velho, vinha para cá e assistia aqui também. Isso aí tudo, quer dizer, a novidade aqui chegava no mínimo com 1 mês de atraso. No mínimo, e muito rápido, né? O Jornal Nacional custou muito a vir, porque custou muito eu convencer eles do investimento. E depois tinha os famosos auditores naquela época que vinham aqui e dando cotas. E a gente nunca conseguia cobrir as cotas por causa da precariedade da própria emissora também. Exatamente. E era muito difícil, rapaz, vou te contar. Agora, eu fico imaginando o estado em que essa fita, quando chegava aqui, ela já estava meio apagada, meio baleada, muito né? Usada por outras vezes de gravação. E outra coisa, eu fiz uma permuta, porque não tinha condição também, a televisão era lá. Chegava a fita, uns caixotes assim, de... Isso é VHS, né? Uns caixotes grandes. Não, umas fitonas desse tamanho assim, rapaz. Nem me lembro que sistema era aquele. Nem me lembro. Sei que os VT eram 2000, uma coisa assim. E não tinha condução. E eles não me autorizavam a pagar táxi para ir buscar os malotes. Então o que é que eu fiz? Eu fui no Neri, que tinha Vilhena Móveis, e comprei uma bicicleta cargueiro. Uma bicicleta cargueiro. Então eu pegava a bicicleta e quando tinha pouso, às vezes essa fita, em vez de não tinha pouso aqui, a tábua não pousava aqui, ia para Cuiabá, eu tinha que repetir a programação do dia anterior. Bom, pegava essa bicicleta cargueiro, botava o malote, ia lá para a Vilhena. Tinha vezes que eu não tinha operador, porque eu tinha um grande operador, que era o João Rocha, que hoje mora em Jaru.
e tinha mais um outro, e às vezes não tinha. Para te ter uma ideia, às vezes eu mesmo operava, sabe quem era meu locutor do comercial? Professor Ângelo Angelim, então depois governador. Você pode fazer uma entrevista com ele a hora que achar de bom gosto. E até me causa, porque casualmente, ontem eu tomei café da manhã na casa dele, e nós conversando, e ele me deu uma notícia muito entristecedora. Eu, por exemplo, já recebi o título da Câmara de cidadão honorário de Vilhena. O professor Ângelo, que foi governador, que tanto colaborou, foi a primeira usina PCH instalada em Rondônia, foi no governo dele, aqui. E ele nunca foi homenageado pela Câmara. A minha crítica respeitosa serve como alerta, como lembrança, ativar a memória dos vereadores para que façam uma menção honrosa ao professor Ângelo Angelim, uma vez que já me conferiram a mim, que sou um insignificante personagem, comparando-se aos valores intelectuais e os desempenhos que o professor Ângelo teve aqui em Vilhena, eu já recebi e ele não. Então eu acho uma injustiça. Se eu pudesse, eu daria o meu para ele. O seu foi conquistado com muito trabalho, a gente sabe disso. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para a gente continuar essa conversa. Bom, gente, nós estamos aqui com o senhor João Castilho, que gentilmente nos recebeu aqui na loja do senhor Agostinho, que é a Primavera Esportes, para a gente bater esse papo aqui. Ele estava me contando durante esse breve intervalo que Cerejeiras e Colorado também receberam os benefícios do trabalho dele, haja visto que ele também implantou o sistema de televisão nessas cidades lá. Mas agora a gente está retornando e eu gostaria que o senhor me contasse um pouquinho da história da criação do CTG aqui na nossa cidade, já que é uma instituição extremamente tradicional aqui já, né? Todo mundo conhece, já passou pelo CTG ou já ouviu falar no mínimo. Conta como foi a criação disso, como é que o senhor conseguiu reunir esse povo todo para criar essa agremiação? Bom, em princípio eu fui de sala de aula em sala de aula para procurar alguém, se alguém queria aprender algumas danças do folclore do Rio Grande do Sul. E achei 8 páginas na implantação do município, com a participação do compadre Oswaldinho, que foi o primeiro patrão e que tem o nome de Sinuelo do Norte, porque sugestão dele. Então nós ensinávamos as danças, etc. E houve a emancipação. No dia fizemos uma guarda de honra para a emancipação. A gente também teve a participação na fundação do Lions, eu fui o primeiro secretário. Mas isso tudo são coisas que estão muito bonitas aí. Agora eu queria cumprimentar os empresários e a comunidade toda vilhenense, que Vilhena é uma cidade que vai fazer aniversário em dia 23 de novembro desse ano, completando então 33 anos de emancipação. Pela pujança que tem hoje Vilhena. É uma cidade atraente. Eu já previa isso. Em função de quê? Que isso aqui seria um ponto de convergência. Entende? Porque naquele tempo eu conheci algumas pessoas que foram a pé daqui a Colorado porque ganharam título, ganharam um sítio lá. O pai do Marangoni, o pai da Vera, que trabalhou na Ciretran, são falecidos. O falecido Bruno Carlotto, que foi um dos fundadores, foi um baluarte na construção do CTG. Nós ensaiávamos na casa dele. Enfim, eu quero render a minha homenagem, o meu respeito aos empresários e todos aqueles que tiveram sucesso nos seus investimentos, onde um exemplo é o Agostinho, que teve a primeira loja na Avenida Major Amarante e em alvenaria, loja de calçados, como tantos outros que não vou enumerar os demais, porque iria esquecer de alguém que naquela época permanece até hoje na mesma atividade,
e eu estaria cometendo uma injustiça com alguém. Eu só quero render uma homenagem especial ao Augustinho, porque é um irmão que eu tenho. E o Valdir Arruda, a comadre Tida, que também são dois irmãos que eu tenho aqui em Vilhena. Bom, senhor Castilho, para a gente encerrar essa nossa conversa, que é muito prazerosa, e infelizmente a televisão nos poda um pouco, né? Mas depois de tanto tempo passado por aqui, de tantas realizações, de tanta influência que o senhor acaba adquirindo junto à comunidade, nunca pensou em política? Olha, uma vez eu saí candidato a vereador, mas eu estava doente e numa situação socioeconômica muito difícil, e a política é uma coisa muito ingrata. Dizia o falecido Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, né? Não. É, os dois legumes. Vicente Mateus, presidente do Corinthians. Eterno presidente. É uma faca de dois legumes. E eu não tive sucesso, e depois não faz parte do meu conteúdo, porque o político hoje, em especial, poucos são os que têm escrúpulos. Que me perdoe se alguém se sentir ofendido, é problema dele. Mas a gente vê um Sarney ainda até hoje, Um Collor. um Collor de Mello. Na verdade, sempre fui brisolista, e ele partiu, foi o último caudilho que o Brasil conheceu, e rendo a minha homenagem até hoje a ele. Não sou mais vinculado a partido nenhum, mas tenho ainda muitas lembranças boas do Brizola. E nunca fui político, porque não dei sorte na primeira vez que me Ainda bem. arrojei. Que talvez eu tivesse dentro desses. Porque o homem, né, pode ser bom até o momento que deixa de ser. E ser ruim até o momento que deixa de ser. Então eu talvez fosse um político bem sucedido e hoje não tivesse ficha limpa. É verdade. Não tivesse ficha limpa, não poderia ser nem candidato a vereador aí. Então tá. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor transmitisse uma mensagem para as milhares de pessoas que o senhor conhece na nossa cidade, que eu sei que quando o senhor vem para cá não dá tempo de visitar todo mundo, porque o senhor conhece muita gente nessa cidade. E aproveita a nossa câmera então para mandar um abraço para quem o senhor não conseguiu rever dessa vez. Aqueles que eu não pude abraçar e tal, na verdade eu tenho até alguma dificuldade de caminhar aí na rua, porque todo mundo é pobre, rico, etc. Para conversar comigo, me abraçar, me cumprimentar, perguntar se eu... Porque eu tive um período de doença muito forte, umas 3 vezes eu saí daqui, todo mundo dizia, o Castilho não volta mais. Entende? Me tratei em Barretos, me tratei em Goiânia, me tratei em Porto Alegre, em toda parte. Eu tenho horas de voo de hospital, sabe? E me perdoe aqueles que eu ainda não pude vir, não pude abraçar ou que não pude visitar, e cumprimentar a todos indistintamente, do mais pobre ao mais rico. Ontem me aconteceu uma coisa importante. Eu fui visitar um amigo meu que me achou na rua, me botou do carro e levou na casa dele. Chegou lá, ele estava com um pedreiro fazendo um negócio. Tá? Aí ele foi e disse assim, mas o seu Castilho está aí. Porque é um detalhe que eu esqueci. Nós criamos uma organização naquela época, com o Onofre, a UDAM, União de Amigos do Menor. Nós tínhamos o controle sobre 174 meninos que vendiam engraxates, vendiam salgadinhos na rua, e nós fazíamos todos os sábados reunião no Centro Social Urbano com ele, e fazíamos o aniversário do mês, fazendo um bolo, etc. Então, de vez, olha, tem alguns que eu posso citar o nome que foram. Criamos a primeira guarda-mirim, o Cabo João foi guarda-mirim. Então seguiu carreira. Seguiu carreira. E vou deixar de enumerar outros, porque, na verdade, eu não me lembro de todos, mas me surpreendeu o cara lá de cima do andaime lá, seu Castilho, o senhor ainda está vivo e bem, hein? Bom, para nossa sorte está vivo, está muito bem.
está viajando daqui a uns dias, está de volta para lá. Esperamos o senhor novamente aqui. E quanto ao fato das pessoas pararem o senhor não conseguir caminhar direito, é pela sua simpatia, que sempre eu conheço há pouco tempo, tive o prazer de conhecê-lo nessa última visita agora a Vilhena. Me simpatizei demais com a sua pessoa, é uma pessoa muito, muito franca, uma pessoa muito sincera. E é bom que a gente tenha a quem se espelhar. Então, volte sempre a Vilhena, será muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez à TV Bandeirantes, a você. Parece que o Freitas também faz parte dessa... Sim, o Freitas que é o titular do programa. Eu estou aqui enquanto deixarem. Dá um abraço no Freitas também. Por diversas vezes o Freitas me convidou para fazer parte da sua equipe e eu, por outros motivos, não fui. Também quero cumprimentar o Ricardo, que é o teu cinegrafista. Nós trabalhamos numa outra emissora junto aqui. Tínhamos um programa que chamava-se Coisas da Terra e ele era o nosso cinegrafista. Por infelicidade, o meu primeiro cinegrafista, que era o André, faleceu na... Não, André é o editor do nosso programa hoje. Outro André. André Gurgas. Ah, sim. Hoje é o André Medeiros que está lá com a gente, que é o editor. O Andrezinho, esse editor, ele foi para a TV Vilhena, porque a gente também indicou ele. Eu já tinha saído da TV, mas eu dei a dica e ele assumiu lá.